Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor J em mais um vídeo para abençoar seu coração, para edificar sua fé, para tentar trazer um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus para verdadeiramente abençoar seu coração. Querido, hoje nós vamos falar sobre um tema onde a curiosidade de muitos está aguçada, principalmente agora com essa questão do coronavírus. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do fim dos tempos. Quando será o fim? Quando isso se dará? E a palavra de Deus ela nos dá a resposta para isso, né? Um dia atrás eu estava comentando com uma pessoa sobre esse tema e aí me disseram que tem muitas pessoas muito preocupadas porque tem um rapaz na internet que ministra a palavra de Deus, é conhecedor de muitas coisas concernentes à palavra. E ele está dizendo que Deus o revelou, segundo as Escrituras, que o fim do tempo, né, o fim do mundo, ele vai acontecer agora, dia 18 de março de 2020. Então, deixa eu te dizer, não embarca nessa não. Não entra nessa não. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, que Jesus prometeu que viria, que um dia nós seríamos arrebatados nos ares, né? Os mortos ressuscitariam primeiro e depois a igreja do Senhor seria arrebatada nos ares, e após isso nós sabemos que acontecerá então a grande tribulação e de fato, né, o princípio daquilo que desencadeará, né, a grande tribulação e posteriormente o juízo, enfim, o reino milenar de Cristo. Esse é um assunto muito extenso, mas eu só quero te dizer que ninguém pode afirmar o dia e nem a hora. E a Bíblia nos dá algumas orientações, algumas diretrizes para que nós não venhamos embarcar, né, em qualquer conto de fada, em conto de carochinha, em qualquer balela que ensinam por aí. E aí o que acontece? Essa mesma curiosidade que eu e você temos com relação ao tempo do fim, os discípulos de Jesus também tinham. E eles então questionam Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, diz assim, olha só: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais são os sinais, Jesus? E Jesus então responde, dizendo: Acautelai-vos, para que ninguém te engane ou vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Tem ouvido de guerras? Rumores de guerras? Meu Deus! Olhai, não vos assusteis, porque é normal, ou é um propósito que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes em toda a terra, pestes, coronavírus terrível, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, ainda não é o fim. E ele ainda vai dizer o seguinte, olha só: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Gente, se tem um povo que é odiado na terra, se chama a Igreja do Senhor Jesus. Nunca se matou tantos cristãos como no século 21. A igreja tem sido perseguida. Na China é necessário se reunir escondido para poder ter acesso à palavra de Deus. A perseguição ela é iminente, ela é real. Nós temos sido perseguidos sim. Você entra numa universidade ou em qualquer lugar, se você falar que é muçulmano, se você falar que é budista, se você falar que é qualquer coisa, tá tudo bom, mas não fala que é crente não. Você vai arrumar problema, você é louco, não é isso? É assim que eles taxam a gente. Não, isso é só o princípio das dores. E Jesus já estava dizendo
há quase 2000 anos atrás, que era normal, faz parte de um propósito de fato, que isso acontecesse. E aí ele continua dizendo o seguinte, olha só, nesse tempo, muitos serão escandalizados, irão trair uns aos outros, e muitos se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Você que conhece a palavra de Deus sabe quantos falsos profetas nós temos nos dias de hoje. Todo dia se levanta um, rebeldes, lobo em pele de cordeiro, homens que infelizmente têm servido a Deus, mas na verdade o motivo é torpe, é ganancioso, né? A busca não é levar o evangelho a toda criatura por amor a Deus, pelo chamado que Deus deu, mas infelizmente existe algo por trás. Isso é muito triste, são os falsos profetas que têm se levantado na nossa geração. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Queridos, se tem uma coisa que acabou ou que tem esgotado nos dias de hoje, é justamente o amor. Antigamente nós amávamos as pessoas e usávamos as coisas. Hoje se amam as coisas e se usam as pessoas. Você está entendendo? O amor acabou. Hoje se mata por qualquer coisa. Se mata por prazer. Você não precisa reagir a um assalto para ser morto. Não, eles simplesmente matam. A falta de amor. Nós vivemos em uma sociedade ativista e materialista, totalmente egoísta, só pensam no seu bel prazer. E isso, sim, são sinais do fim. E aí Jesus termina dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Está entendendo? O coronavírus está chegando. A Bíblia diz que o mal ele vem tanto para o justo como para o injusto, tanto para o bom como para aquele que é mal por natureza. Então nós precisamos estar precavidos. Tudo aquilo que nós recebemos de orientação com relação ao coronavírus, nós vamos fazer, lavar as mãos 20 segundos com sabão, constantemente, evitar pôr a mão na boca, no olho, no nariz, não é isso? Nós vamos passar álcool gel, se precisar usa máscara. Agora, nós não podemos também viver aloprados, desesperados, acreditando em tudo que se fala nas mídias sociais. Não! Nós temos que crer que o nosso Deus ele é o mesmo, que Ele nos guarda, que Ele nos abençoa, que Ele nos prospera. Está entendendo? Nós temos que viver sim dentro da racionalidade, mas não podemos negociar a nossa fé. E é por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salmo 91 é um versículo que diz assim, nenhuma praga chegará à tua tenda. Então seja precavido sim, mas creia que dependente de qualquer coisa, Deus está guardando a sua casa, o seu lar. E aí, para encerrar, o Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus vai dizer, olha, o fim só virá depois que o Evangelho do Reino for anunciado em toda a terra, em todas as nações, em todos os reinos. E isso, infelizmente, ainda não aconteceu. O fim, ele está próximo, mas para que o fim aconteça, é necessário que a mensagem do reino, que a mensagem do evangelho seja propagada a toda criatura. E aí eu quero te dizer, cristão que está me ouvindo, você tem um chamado, você tem uma responsabilidade, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você é participante ou coparticipante da estratégia de Deus ou do propósito de Deus para preparar a terra para o fim, levando a mensagem, as boas novas do evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida. Não fica desesperado não, tá? Isso é só o princípio das dores, é só o princípio do fim. Ainda não é chegado o fim e pode ficar tranquilo que você não vai sofrer no fim não.
Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Forte abraço, Deus te abençoe.